Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. O Lucas, do Refúgio Cult, fez o seu próprio iceberg de terror com filmes mais leves aos mais pesados e me pilhou de eu fazer o meu aqui no Dicas. Porém, eu sou meio fracote para filmes pesados e eu não acho que teria, assim, tanta graça. Daí eu lembrei que o Eric do Carnoficina já tinha me sugerido fazer um vídeo com os meus filmes de terror favoritos. Então eu botei minha cabecinha pra pensar e olha que não foi muito fácil e juntei o meu top 10 filmes de terror favoritos atualmente. Essa é a lista de hoje, mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação, ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que, como é lista, não tem spoiler das obras. Eu nunca tinha parado para pensar quais seriam os meus filmes, favoritos. Eu tenho um que eu sei que atualmente é o que eu gosto mais, eu digo atualmente porque isso pode variar, Varia tanto por conta da nossa maturidade quanto pela quantidade de filmes que são lançados. Então, para fazer essa lista aqui, eu pensei na minha emoção em reassistir eles. Por óbvio, eu vi todos mais de uma vez e no quanto eles me impactaram na primeira vez que eu assisti. Então vamos lá, sem mais enrolações. Começando pela 10ª posição, A Chave Mestra, de 2005. Carol é uma cuidadora de idosos que é contratada para cuidar em tempo integral de um senhor acamado que já não fala mais por conta de um derrame. Ela passa a morar com ele e com a sua esposa, uma mulher bem rígida e de costumes estranhos, tipo assim, não pode ter nenhum espelho à vista na casa. Além disso, Carol recebe uma única chave, uma chave mestra, que abre todas ou quase todas as portas. A Chave Mestra foi dirigido por Ian Softley e escrito por Aaron Kruger, e é aquele tipo de filme que a ambientação já te pega. Aquela casa, aquela mulher, aquele homem debilitado, tudo isso te prende já de imediato. As atuações são impecáveis, o que ajuda nesse clima de mistério que o longa propõe. E o final é um dos plot twists mais inimagináveis, mais surpreendentes que eu já assisti. Eu fiquei bem impactada quando vi pela primeira vez e depois foi muito gratificante assistir o filme outras vezes por conta do todo dele mesmo. Eu já fiz vídeo sobre A Chave Mestra, é bem antiguinho, mas tá aqui no canal e você consegue alugar o filme aqui no YouTube. Em 9º lugar, Atividade Paranormal, de 2007. Kate e Micah são um casal que estão passando por uma situação estranha. Ela diz que desde a infância algo sobrenatural a persegue de tempos em tempos e parece que agora o bicho está ativo de novo. Micah, que não leva nada muito a sério, resolve comprar uma câmera para documentar 24 horas por dia esses possíveis eventos. Essas são as imagens que a gente tem acesso. Atividade Paranormal foi escrito, dirigido e coproduzido por Oren Peli num orçamento de $15 mil e que faturou quase 200 milhões. Já fiz vídeo explicando essas questões, contando o filme, tô devendo das sequências, eu sei, mas assim, desde A Bruxa de Blair, ninguém tinha conseguido fazer um found footage eficiente e que fosse um blockbuster, fizesse sucesso. E foi um somatório de coisas que fez com que isso acontecesse. Uma história simples, pontual, com medos comuns, tipo o pé que fica pra fora da cama de noite, num ambiente comum que funciona, poderia ser a minha, a sua casa. Eu gosto muito de Atividade Paranormal, a primeira vez que eu assisti foi no cinema, numa situação bem engraçada ali no final do filme, acho até que eu já falei isso aqui, e a grande verdade é que ele é um dos poucos filmes que na época me fez, assim, desliguei a luz pra ir dormir e fiquei pensando, sabe? 8º filme do meu top 10, Jogos Mortais, de 2004. 2 homens acordam dentro de um banheiro podre, acorrentados um em cada ponta desse lugar, separados por um terceiro, pelo corpo de um terceiro que tá ali, jogado com a cabeça estourada. Eles não se conhecem, não sabem por que estão ali, mas uma pequena fita de áudio com uma voz distorcida vai dar as instruções necessárias para que eles joguem pelas suas vidas. Jogos Mortais foi dirigido por James Wan, escrito por Leigh Whannell
Channel e foi um marco no cinema agora. Isso porque não se trata apenas de sangue jorrando pela tela, mas também de uma história muito interessante com um roteiro inteligentíssimo. É o legítimo não julgue pela capa, porque você vê aquele pé, aquela mão cortados, você não imagina o quanto ele é bem pensado. Imagina, foi um filme gore de sangueira, matança, mutilação, que virou blockbuster, que a galera gosta de assistir, mesmo quem tem um receio fica com curiosidade. E assim, né, aquele final é de explodir a cabeça com uma trilha sonora icônica demais. Eu já fiz vídeos aqui no canal de toda a saga, deu uma dor de cabeça do caramba fazer eles, mas estão aqui se você tiver interesse, dá uma assistida. Jogos Mortais, o primeiro, tá na Amazon Prime Video, agora com legenda bem direitinho. Subimos ao 7º lugar para falar de REC de 2007. A repórter de uma televisão local, junto com o cameraman, tá fazendo uma reportagem sobre a vida noturna dos bombeiros da cidade. No entanto, o que era para ser uma rotina monótona, como geralmente é pro espanto da galera, muda completamente com o chamado em um pequeno prédio ali pelo centro. Lá, os moradores estão apavorados porque uma vizinha está aos gritos dentro do seu apartamento. REC é uma produção espanhola dirigida e coescrita por Jaume Balagueró e Paco Plaza, que é outro found footage que soube trabalhar com a câmera como um personagem. O filme é angustiante, tem o ritmo acelerado, ótimas atuações, uma história interessante e um desfecho de recolher os pezinhos pra cima do sofá, tá? REC é o tipo de filme que se tiver passando ali na TV, eu vou me sentar e vou assistir de novo porque eu gosto muito. Ele tem um remake americano no estilo ali Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, que é bom, chamado Quarentena. Eu já fiz o Origimake aqui pra vocês, mas o original tem o meu coração e ele tá disponível na Prime Video. Sexto lugar, um clássico absoluto, O Exorcista, de 1973. Chris e sua filha Regan se mudam muito por conta da sua profissão. Ela é uma atriz de cinema. Atualmente, elas estão morando em Georgetown por causa de uma locação que a mãe tá gravando. E lá, no porão da casa, tem um tabuleiro Ouija. Após brincar com ele, a garota doce de apenas 12 anos se transforma em alguém irreconhecível, cruel, obsceno e monstruoso. O Exorcista foi dirigido por William Friedkin e escrito por William Peter Blatty, que é o autor do livro em que a obra foi inspirada. E a verdade é que ele dispensa apresentações, né? Ele tem quase 50 anos, é super atual, uma história intrigante, com uma temática polêmica, tem atuações memoráveis, foi o papel que consagrou e também amaldiçoou, coitada, a Linda Blair, porque ela não conseguiu fazer mais nada depois disso, que sempre a vinculavam a Regan. Foi um choque pra todo mundo, aquela guriazinha falando aquela quantidade de barbaridade. Pra vocês terem uma noção, ele foi o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar na maior categoria, né, que é de melhor filme, e ele também foi o filme mais rentável do gênero. Enfim, eu gosto muito de O Exorcista, não é só porque ele é um clássico já consagrado, é porque eu realmente acho ele muito bom, e como eu falei, ele tem quase 50 anos, se você colocar pra assistir, vai se impactar. Chegamos na metade. A quinta colocação do meu top 10 vai para Bruxa, de 2015. 1630 e uma família banida da sua comunidade por motivos religiosos. Após uma longa viagem, eles constroem a sua casa isolados na frente de uma grande floresta. No entanto, tempos mais tarde, o bebê simplesmente some, do nada, sob os cuidados da filha mais velha. E a partir daí, tudo começa a dar errado. A Bruxa foi dirigido e escrito por Robert Eggers e distribuído pela A24, que tá aí nos entregando bons filmes do gênero. E assim, né, ele faz parte daquele grupinho ame ou odeie. E como vocês podem ver, eu amo. Ele é super sombrio, denso, se preocupa em nos entregar as informações através de detalhes, tem uma fotografia cinza, tem uma trilha sonora pontual que funciona, boas atuações que retratam uma sociedade patriarcal e puritana que tá sendo ali contaminada por algo de fora. E lógico, ele não é o tipo de terror que dá susto, ele deixa a pessoa assustada, o público tenso. Pros que se permitem e não querem só jumpscare, né? Ele trabalha muito com o terror psicológico. Não é um blockbuster, não é pra todos os gostos, mas é super pro meu. Ah, e eu amo o final, tá? A Bruxa você consegue assistir pelo Telecine Play.
O quarto e o terceiro eu diria que estão praticamente empatados, porém um tem o fator nostalgia e ele fica um pouquinho acima. Bom, o meu quarto filme favorito é ele, Terror em Silent Hill, de 2006. A jovem Sharon sofre de sonambulismo e constantemente tem pesadelos com Silent Hill, uma cidade fantasma tomada pelas cinzas, tá ali vazia por conta de um acidente, um incêndio que aconteceu lá na década de 70. Sendo assim, a sua mãe, a Rose, tem a brilhante ideia de levar a guria até Silent Hill para tentar entender o que tá rolando. Porém, chegando lá, elas sofrem um acidente e a Sharon desaparece. Terror em Silent Hill foi dirigido e co-escrito por Christoph Gans e é uma adaptação da icônica saga de jogos Silent Hill. O que eu mais gosto desse filme é que ele conseguiu montar uma história intrigante com uma ambientação mais do que sombria e monstros assustadores. E assim, eles aparecem e aparecem mesmo e o terror não perde credibilidade, a gente sabe quanto isso é difícil. A trilha sonora é outro ponto icônico, assim como a transformação daquela cidade no verdadeiro inferno toda vez que aquela sirene toca. Gente, só de lembrar aquele negócio tocando, eu me arrepio toda. Gente, sério, imagina você naquele lugar sozinho, tá? Ali com aquela neblina, não é neblina, né? São cinzas, e começa a tocar uma sirene. Eu sento e choro. Terror em Silent Hill é o tipo de filme que eu assisto uma vez por ano. É sagrado, não adianta. Tá um dia mais friozinho, com chuva, eu tenho tempo, eu boto Silent Hill pra assistir. Já fiz vídeo sobre o filme e sobre o jogo PT Silent Hills, que daí eu conto um pouquinho a história dos jogos. Agora é o top 3, em terceiro lugar, O Chamado, de 2002. Rachel é uma repórter que investiga a morte da sobrinha e descobre que pode ter a ver com uma suposta fita de vídeo amaldiçoada. Nela há várias cenas desconexas e perturbadoras que termina com a imagem de um poço e a TV chiando. Depois de assistir, você receberia uma ligação avisando que você tem apenas 7 dias de vida. O Chamado foi dirigido por Gore Verbinski e é um remake do filme japonês da produção japonesa Ringu, de 1998. E quando eu assisti, era criança, pré-adolescente, me deixou em choque. Por muito tempo eu não podia ver uma TV chiando. Brincadeira. Recentemente eu assisti pra fazer o Origimake, já pensando que tá, né, não vou achar tudo isso que eu achei quando eu vi quando eu era mais nova, e me surpreendi, porque o filme é muito bem pensado. Ele mais do que assusta, ele tem uma história envolvente, bem amarrada, boas atuações, um bom plot twist e uma figura memorável que é a Samara Morgan. Então assim, impossível O Chamado não estar no meu top 3, porque até bem pouco tempo atrás ele era o meu filme favorito de terror. Socorro, já foram 8 e hoje a morena adulta dá a medalha de prata, a Suspiria, de 2018. Suzy é uma bailarina americana que se muda para a Alemanha para ingressar na famosa academia de dança Tanz de Helena Marcos. Logo na audição, a gente vê que tem algo diferente na Suzy e na companhia. E assim, a real é que elas vão trabalhar muito mais do que dança lá. Suspiria foi dirigido por Luca Guadagnino, escrito por David Kajganich, e é uma releitura do clássico italiano de mesmo nome, de 1977. Ele me encanta porque mistura muito bem dança e terror, pra ficar perfeito e de repente ocupar lá o primeiro lugar só se tivesse gato metido no meio. Bom, mas essas duas temáticas são maravilhosamente entrelaçadas numa história sinistra, complexa e bem contada. Tudo, absolutamente tudo em Suspiria me agrada. Elenco impecável, composição de cena, fotografia, trilha sonora, direção, figurinos, é tudo feito com muito requinte, sabe? Definitivamente Suspiria é um dos meus filmes favoritos. Acho que não só de terror, tá? Da vida mesmo. Já fiz um vídeo sobre ele, já fiz recentemente um Origimake comparando ele e o seu original, e ambos, os dois filmes, estão na Amazon Prime Video. É chegada a hora dele, do meu filme favorito de terror e muito provavelmente da vida mesmo também, de todos os gêneros.
Mártires, de 2008. Lucy é uma garota que, quando criança, foi mantida em cativeiro sendo torturada. Depois de conseguir fugir, ela ficou num orfanato e conheceu a sua melhor amiga, Anna. 15 anos mais tarde, Lucy tem certeza que encontrou seus sequestradores e decide ir atrás. Porém, se você acha que vai ver um filme sobre vingança, cuidado. Mártires é uma produção francesa dirigida e escrita por Pascal Laugier, que brincou comigo. Da primeira vez eu fiquei desnorteada e em choque, e da segunda eu fiquei tão emocionada a ponto do meu olho encher d'água, juro. Eu já assisti Mártires 3 vezes e cada vez que eu falo nele dá vontade de ver de novo. Porém, ele é um filme bem pesado, então não é bem assim, tô de boa aqui com a vida e vou botar Mártires para assistir. Ele é o tipo de filme que começa de um jeito, muda no meio e finaliza de uma forma que você nunca vai imaginar. Ele tem sim um plot twist bem significativo, mas não é só por conta do artifício em si, sabe? É pela mensagem que ele quer te contar e é muito bem contado, principalmente por causa da atuação do elenco. E quando eu falo que ele é pesado, se você nunca assistiu, leva a sério, tá? Ele é super violento, o sangue corre solto, mas quando você percebe que não é gratuito e é muito mais do que isso, do que apenas sangue, toda vez que eu falo em Mártires, eu falo para tomar cuidado, porque tem um remake americano de 2005 horrível, péssimo. Eu já fiz um remake comparando as duas obras aqui. E é muita sacanagem, sabe? Porque quando você procura por ele, às vezes os flyers, os posters estão trocados. O filme de 2015 usa flyer, pôster do filme original. Então muito cuidado mesmo, tá? O original é francês, de 2008. Eu assisti o remake antes. Ai, nem sei, deve ser muito triste. Fim do meu top 10. E aí, gostaram dessa curiosidade? Vocês têm interesse em saber outros tipos de listas do meu gosto? Tipo, sei lá, os que eu gosto menos, os que mais me assustaram? E o meu iceberg, será que vale a pena fazer? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Façam aí a lista de vocês de filmes favoritos pra eu saber também. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.